Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Gente, hoje eu vou também responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês que diz o seguinte: Arli, se puder, faça um vídeo dizendo como lidar com as projeções que os outros depositam na gente e vice-versa. Vamos lá, minha cara. Primeiro vamos falar sobre como lidar com as projeções que os outros depositam na gente. A gente sabe que a projeção é um instinto, é um dom, um instinto bem primário da nossa natureza. É claro que isso tem um sentido, tem uma utilidade, a projeção no lugar certo, no lugar saudável, prefiro dizer, ela é absolutamente aceitável, saudável, necessária até. Por exemplo, você vê lá uma pessoa caída, machucada, ou sangrando, osso quebrado, ou gemendo, berrando de dor. É preciso que haja uma projeção nesse momento para que, de uma certa forma, eu sinta a dor que eu acho que a pessoa está sentindo em função do estado físico em que eu a vejo, ok? Então eu estou vendo a pessoa com o osso quebrado. Como eu me sentiria com o osso quebrado, mesmo que eu nunca tenha quebrado, a gente sabe que dói muito. A gente tem uma percepção até biológica disso, não precisa ter vivido a história. Uma pessoa com uma ferida, sangrando muito, uma pessoa berrando de dor de cabeça, enfim, estou dando exemplos extremos aqui, ok? Mas vale para tudo que é sintoma físico de dor e também de alegria. Não só as coisas ruins, os estados de dor nos contagiam, vamos dizer assim, como também os estados de alegria. Mas é um contágio bem superficial, no nível do físico, ok? Muito bem. Aí existe uma pessoa que de repente deposita em você uma qualidade, uma característica que você não tem. Ela se enganou, ela levou a projeção para uma sala onde a projeção não funciona, que é mais ou menos o seguinte: a sala dos sentimentos, a sala das percepções mais sutis, e ela foi para lá com o ferramental da projeção, que é um ferramental mais grosseiro, vamos dizer assim, ok? Nada sutil ou pouco sutil. Então ela começa a inferir coisas a respeito de você. Ela raciocina mais ou menos assim: se essa pessoa está fazendo essa cara assim, então deve ser uma pessoa interessante. Está fazendo essa outra cara aqui, então não deve ser uma pessoa interessante. Se está me olhando com cara feia, então é porque não está gostando de mim. Ao ponto de chegar numa figura que eu criei, uma figura extrema para exemplificar isso, quando, por exemplo, dois amigos estão conversando e a temperatura está fria. Um dos amigos está de camiseta, não está com nenhum agasalho, vamos dizer assim. O frio, em geral, pede um agasalho. Aí o amigo que está assistindo, com que está conversando, ele está todo lá encapotado, se defendendo do frio, se protegendo do frio. Esse amigo que está se protegendo do frio, em um dado momento ele chega para o amigo que está de camiseta, naquele frio tremendo, e diz assim: escuta, dá para você colocar um agasalho, um casaco qualquer, porque eu estou morrendo de frio? Aí já é esquisito, não é? Isso é a projeção no nível físico, ou seja, eu falei que a gente tem no nível físico a projeção como uma ferramenta de ajuda entre nós. Mas ela chega às raias do excesso, quando a gente está sentindo uma coisa, um frio que a média das pessoas estaria sentindo e a outra pessoa não está sentindo, não está reclamando, está muito bem. Aí eu peço para a pessoa colocar o agasalho porque eu estou com muito frio. Ou seja, é o absurdo, é o extremo da projeção. É muito engraçado, mas não é nada incomum isso. É um fenômeno, às vezes, muito chato de se viver. Muito chato quando a gente é o alvo da projeção. E voltando para os aspectos mais sutis,
uma pessoa olha para você e conclui silenciosamente, essa pessoa deve amar música clássica. Então, quando chega o aniversário da pessoa, você chega lá com sei lá, uma coletânea de músicas clássicas para a pessoa. Você vai adorar isso. E a pessoa sequer sabe o que é música clássica, nessa hipótese, ok? Então isso foi um excesso de projeção. Então quando os outros depositam a projeção em cima da gente e começam a atribuir características que nós não temos, e começam a se relacionar com a gente esperando respostas, mais conhecidas como reações, respostas de acordo com essa expectativa da pessoa que está projetando coisas na gente, e a gente não dá essas respostas. Ou seja, a pessoa dá o disco lá sei lá, a pessoa dá lá aquela coletânea de músicas clássicas. Eu recebo, digamos que eu nem conheço a música clássica, nem sei se gosto ou se não gosto. E a pessoa me dá essa coletânea, tem certeza que você vai gostar, porque você é um amante de música clássica. Aí é interessante a gente dizer, olha, eu sequer conheço música clássica, mas eu vou experimentar e vou conhecer. Depois eu falo para você se eu curti ou não curti, se eu gostei ou não gostei. Em geral, a pessoa que pratica a projeção vai ficar decepcionada. Dependendo do tipo de projeção que ela exerceu em relação a você, da dimensão da projeção, ela vai se decepcionando a cada momento em que ela constata que você não está se exercendo da forma como ela vê você, como era esperado que você se exercesse a partir da forma como ela vê você. E isso, em geral, lamentavelmente, nessa sociedade doentinha que a gente vive, começa a gerar conflitos. Ah, você me decepciona muito, porque tudo que eu te dou você não gosta, tudo que eu acho você não acha, você é do contra, você não gosta de mim, assume logo de uma vez, vai, você tem antipatia por mim. Até a pessoa pode já ter alguma antipatia, mas não gratuita. Antipatia daquela projecionite aguda que esta outra pessoa projetiva está exercendo em relação a ela. Por quê? A projecionite, essa doença, eu que estou dando esse nome aqui de projecionite, essa doença ela começa a ficar clara quando a pessoa tem certeza que eu tenho determinadas características que de fato não tenho. E quando eu notifico que não tenho, ou quando ela descobre que eu não tenho, quando ela descobre, eu não falei nada antes, ela vem para mim em algum momento, ou pensa, ou vai fazer fofoca sobre mim, dizendo assim, aquele cara é falso. Ele finge ser uma coisa que ele não é. Ele tem uma cara disso, que é impressionante. Aquela cara lá é cara de gente que é assim. Aí, de repente, ela descobre que você age assado. Ai, meu Deus. E aí, como ela não olha para dentro, como ela não se percebe, ela está no nível primitivo de consciência, é claro que ela vai projetar em você aquilo que ela não aceita nela. Ela jamais vai imaginar, a princípio pelo menos, que ela está equivocada, que ela está se projetando. Aí ela vai achar que você é falso e vai falar para todo mundo, olha, cuidado com aquela pessoa ali, porque aquele cara ali é falso. Ele finge ser uma coisa que não é. Então, como é que você vai se livrar disso? Na minha sugestão, quando você começa a perceber isso, que a pessoa não está entendendo ou não está disposta a entender, e muito menos aceitar, que você é do jeito que você é, e não do jeito que ela esperava que você fosse, distância saudável. Distância saudável não necessariamente é rompimento. Não, até porque rompimento não acredito que exista, mesmo que você não veja mais, existe a ligação energética. Não adianta, a gente não escapa de estar relacionado com todo mundo no universo. Então, a distância saudável, que eu quero dizer aqui, é aquela distância na qual e da qual você consegue e envia energia amorosa para a pessoa, para todo mundo, ok? Mas a gente tem o direito de ficar próximo
o menos próximo, bem distante das pessoas, de acordo com o grau de afinidade. Ou às vezes o regente, no caso, é o tanto de desafinidade. Então eu sugiro que você se afaste, que você não fique muito perto. Quando você percebeu que a pessoa não vai entender, que ela não quer entender, ela está muito longe do autoconhecimento dela. Autoconhecimento todo mundo tem um pouquinho, pelo menos. Mas nesse caso não o suficiente para não se exercer com a tal da projecionite aguda, que eu estou exemplificando, claro. Projecionite aguda é um termo anedótico que eu estou criando aqui, uma caricatura, para dizer que é, no caso, uma projeção intensa, doentia, vamos dizer assim, não é? Então, como é que a gente lida com isso? Tenta uma conversa, você tenta explicar como você é, você tenta contar como você é, e de repente isso pode até promover um entendimento, porque a pessoa eventualmente aceita. Ela só não tem o hábito de perceber que as pessoas, em geral, são diferentes daquilo que ela projeta nelas. Mas, de repente, uma pessoa que está com autoestima mais para resolvida do que não resolvida, está tudo bem com ela, então ela aceita. Não é a maioria dos casos, pelo menos na minha experiência. Aí tudo bem, solidifica-se um vínculo afetivo, aí, pelo menos é um fator agente de solidificação de vínculo afetivo, de aproximação mesmo, de alma. Agora, quando a pessoa está ali fechada no conceito que ela tem a respeito de você, não abre mão, e quando você age diferente desse conceito, ela fofoca, ela briga, etc. Então é distância mesmo. Aí você faz a sua outra pergunta: como lidar com as projeções que eu exerço em relação às outras pessoas? Quando você percebe que uma pessoa não é bem o que você estava achando que era, verifique se você está se percebendo. Na esmagadora maioria das vezes a gente não percebe o outro porque a gente não se percebe. A gente não percebe o outro porque a gente está o tempo todo calculando mentalmente, cérebro só quase que dissociado totalmente da sabedoria, está lá racionalmente calculando como é a pessoa. Ah, se fala assim, é isso. Se fala assado, é isso. Ah, se faz tal movimento, é isso. Ah, se tem tal pensamento político, é aquilo. Se tem tal pensamento religioso, é não sei o quê. Dá uma verificada se você não está olhando para as pessoas apenas através de um filtro mental. Se for isto, por favor, joga esse filtro no lixo. Medita bastante. Não precisa exagerar, não precisa passar 24 horas por dia meditando. Nada contra, mas não é necessário isso. Mas faz a sua prática de meditação com alguma disciplina, com constância, porque você vai mergulhando em você, você vai começando a conhecer você vai começando a se perceber. E quando a gente começa a se perceber, a gente começa também a perceber o outro. Mas aí não é conceituar o outro, é perceber o outro. Há uma grande diferença, estrutural diferença. É olhar para o outro como ele é. Na hora que eu olho para o outro, eu esqueço de mim. A partir do momento que estou me conhecendo um tanto, eu medito, eu esqueço de mim ao olhar para o outro. Eu vou sentir o outro. Eventualmente posso até entrar na cabeça do outro. Claro que isto é uma força de expressão, é uma caricatura. É como se eu estivesse entrando na alma, ou estando em comunhão, como se eu estivesse em comunhão com a alma da outra pessoa. O ser, o meu ser com o ser da outra pessoa. A partir daí eu começo a sentir. Então eu nunca vou conseguir definir quem é alguém. Até porque é indefinível. Você pega um momento em que você olhou e sentiu, aquilo daqui a pouco pode ser outra coisa. Mas naquele momento você sentiu um tanto da pessoa. Ok, isto é neste momento. Isso que você sentiu, se você quiser descrever em palavras, você não vai conseguir nunca, graças a Deus. Porque a palavra é capaz de muita coisa muito boa, essencial e imprescindível, mas não é capaz de tudo. A percepção do ser, sim. Percepção do nosso ser,
A ótica, o olhar do nosso ser, sim, é capaz de perceber praticamente tudo. Depende da entrega com que a gente olha. Então, não se frustre se você não conseguir descrever o que você sentiu de uma pessoa. Você pode falar um termo aqui, um termo ali, pode dizer, eu acho que isso, eu sinto que não sei o quê, vai ser tudo muito vago. Porque o nosso ego não alcança, o nosso ego mental não alcança. Mesmo que você faça uma leitura corporal 100% perfeita, ajudam muito as leituras corporais, ajudam demais. Mas não é uma leitura mais completa. Ela sempre deixará margem de erro. Já a percepção do ser não deixa margem de erro. Pode não enxergar tudo, mas o que enxerga é o que está lá. E é indizível em palavras. Como aquela pessoa, dá um exemplinho bem básico aqui, como aquela pessoa que experimenta um alimento, uma comida, e o chefe de cozinha vem e diz assim, olha, você gostou? Adorei, gostei muito. Por que você gostou? Não sei, eu gostei. Mas assim, você achou que faltou tal ingrediente? Eu nem sabia que tinha esse ingrediente. A pessoa não conhece. Ela sentiu. Isto é um exemplo bem primitivo para ilustrar vaga e distantemente aquilo que o nosso ser percebe do outro. Então, quando você percebe que você está gerando expectativa ou expectativas em relação ao comportamento do outro, alerta vermelho nuclear aí dentro de você. Opa, pera um pouquinho. Tudo bem, isso tudo pode valer até a página 4 de um livro de 1000 páginas. Introspecta, medita, para você sentir. Espero estar me fazendo entender, minha querida. Esta é a minha resposta. Gratidão imensa pela sua participação nas minhas redes sociais, pelo carinho, pela sua energia, principalmente, com que você veio aqui trazendo a sua questão. E aproveito também para manifestar aqui a minha profunda gratidão a você que mandou a questão e a todos vocês, pessoas lindas, pessoas amadas, que estão nas minhas redes sociais, prestigiando o meu trabalho, trazendo tanto carinho, tanto amor que eu sinto nos comentários. E nesse momento eu retribuo, é quase que automático, mas não é inconsciente. Eu retribuo todo esse amor, todo esse carinho. Gratidão de todo o coração, gente. E boa meditação para todos nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.